Fala, galera! Tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos todos aqui para o PodFap. Primeira edição muito especial. Nós vamos estar aqui com a professora Carol, uma grande amiga, professora, coordenadora aqui do curso. Meu nome é Fernando Borges, sou professor, coordenador aqui também de 2 cursos aqui na instituição. E uma das coisas que um dos convites feito para a Carol é que, literalmente, nós temos as ideias muito parecidas, a gente tem uma forma de trabalhar bem homogênea, e como a proposta do nosso podcast é levar informações da nossa rotina, do nosso dia a dia, das situações não só teóricas, mas situações práticas, a gente tentando montar esse primeiro laboratório para trazer conteúdo para vocês a gente está tentando agregar de uma forma extremamente pontual para que, como tudo nós fazemos aqui na FADAP, para que some isso na carreira de vocês. Então, aqui eu tenho hoje a presença da professora Carol, seja bem-vinda, né? E eu gostaria que ela já começasse se apresentando, falando sua formação, sua trajetória profissional. Como que aconteceu? Por que ela escolheu a administração? Ela podia estar falando um pouquinho mais sobre ela já. Tudo bem, pessoal? Muito obrigada. Estou muito feliz com esse convite, né, por estar presente já no primeiro podcast né, da FAP. Então, agradeço desde já o convite e espero, né, que a gente troque um pouquinho de informação e que agregue para vocês também, né, esse bate-papo. Bom, vou falar um pouquinho da minha formação. Eu sou formada em administração, né, pela Univem. Naquela época eu tinha habilitação para comércio exterior e nunca pensei em ser professora, viu, Fernando? Mas antes disso, né, com 17 anos eu saí de Tupã, fui morar em São Paulo, fazer cursinho, queria medicina, aí acabei, né, desistindo, morei um ano em Ribeirão, porque eu queria um retorno financeiro mais rápido, menos dependência dos pais, e aí eu optei fazer administração, né, em Marília, na Univem, morando aqui em Tupã mesmo, viajando os 4 anos ali, não foi fácil, mas valeu super a pena. Depois, terminando a faculdade, com 21 anos, eu comprei a empresa dos meus pais, né, eles tinham uma empresa de comunicação visual, meu pai tinha uma outra empresa, né, e aí eu comecei a trabalhar, que na época era meu namorado, o Alexandre, e a gente trabalhou ali alguns anos, né? Eu passei para ele todo o meu conhecimento da empresa, e aí começou a despertar a questão, né, da docência. Então, minha mãe foi professora, e ela não gostou da ideia de me tornar professora, né? E eu prestei uma provinha lá no Paula Souza, né, passei, logo de cara não tive a oportunidade, né, de ministrar aula, sempre estava ali batendo na porta, e teve um ano que deu certo, e depois... Até hoje. Sim, depois de um ano ali, né, o professor Anivaldo, que fundou o curso aqui de administração da FAP, né, e hoje ele já é falecido, mas ele foi meu professor, coordenador na época lá na Univem, ele me convidou para ministrar aulas aqui. Há 15 anos atrás. Isso. Grande professor Nivaldo, eu viajei muito com ele em vestibulares, a gente fazendo correria, mostrando literalmente toda a explanação sobre a faculdade para os alunos que iriam entrar na instituição, que hoje já tem milhares de formados. Sim, gostava muito do professor Nivaldo, e ele me chamou, a princípio eu fiquei insegura, eu falei, não, vamos deixar passar mais um tempo, ele, não, vamos, e aí eu vim ministrar aulas aqui, né, aí foi quando eu realmente comecei a investir na minha área acadêmica, né? Já tinha uma pós-graduação, fiz licenciatura, fiz pedagogia, mestrado, e atualmente agora eu estou no doutorado. Ou seja, a base que você traz para o sucesso profissional é literalmente a busca de informação. Sim, quanto mais conhecimento, você acredita que mais respostas você vai ter sobre o mercado, né? Sim, sim. Hoje o pessoal que está buscando, né, talvez aí uma colocação melhor no mercado de trabalho, né, então eu costumo incentivar bastante os meus alunos, através do estudo, né, Fernando? Não tem mágica, não tem uma varinha mágica, eu vou arrumar um bom emprego, né, se a gente também não tem o que oferecer, às vezes, ali para a empresa. Então, e eu trago isso, né, que eu sou professora na área de gestão de pessoas, dentro da competência, né, o que a gente chama de conhecimento, habilidade e atitude.
Então, a gente precisa do conhecimento, né, da prática, as nossas habilidades, e hoje o diferencial que nós temos são as atitudes, né? Então, o profissional bem preparado, né, conhecimento, e principalmente questões, né, emocionais, as atitudes, tem uma chance muito grande no mercado de trabalho, né? Então, é esse o grande diferencial hoje, né? Carol, deixa eu fazer uma pergunta, que é sempre uma coisa que me toca bastante. Eu, como você sabe, sou fisioterapeuta, estou recém-formado em biomedicina, então a educação continuada também eu acredito muito. Eu estou sempre tentando me qualificar, me posicionar no mercado de uma maneira que o mercado me absorva da melhor forma possível. E uma coisa que eu acredito muito é na tua formação, a administração. Eu sou um cara, apesar de ter a graduação há 20 anos de fisioterapia e há menos de um ano de biomedicina, eu particularmente estudo administração semanalmente. Porque lá atrás eu entendi, ou eu li, melhor falando, algo que deixava claro que as empresas fecham por falta de administração. Então hoje eu vejo um déficit muito grande em todos os profissionais, se não ao administrador, que literalmente o insucesso está muito correlacionado com a falta de informação de como administrar. Gostaria de saber como é que você pensa a respeito, como você pode falar para as pessoas que estão assistindo a gente aqui, alunos já formados em outras áreas, ou os que podem estar vindo para a instituição, o que você fala, como é importante a administração na vida desse pessoal? Eu costumo começar com meus alunos, né, na primeira aula, quando eu falo conceito de administração. Nós somos uma empresa. Nós consumimos. Nós precisamos comercializar nossa mão de obra. Né? A gente precisa se vender, não é verdade? Sim. Né? Então, quando você está numa entrevista, você tem que ter o poder de persuasão, convencimento, para você conseguir aquele emprego, não é verdade? Eu gosto de falar assim, Carol, quando você tem uma dívida não controlada, você é um administrador individual ruim, ou seja, você não tem chance nenhuma de vencer como administrador. Então, porque a administração nada mais é do que regras teóricas, né, disciplinas, para a gente poder desenvolver de uma forma, literalmente, que tem que ter uma base científica, né? Sim, e isso, quando eu começo, às vezes, a divulgar mesmo o curso de administração da FAP, né, eu começo... É um curso muito amplo, né? Oportunidade no mercado, então... Desde um hospital, tem administração, uma clínica de fisioterapia, né? Uma clínica hoje, né, de estética, tem administração. Né? Então, todo lugar nós temos administração. É importante a administração, sem dúvida nenhuma. Então, o que a gente vê é que, às vezes, né, nós temos aí empreendedores, né, ou se dizem empreendedores, que acabam se aventurando no mercado, vou abrir a minha empresa, né? Às vezes trabalhou anos e anos numa empresa como colaborador e depois sair dessa empresa, vou trabalhar, né? Quero abrir o meu negócio, quero empreender. Né? E às vezes ele acha que, né, é o suficiente o que ele aprendeu naquela empresa. E a gente sabe que é aí que acontece, né? Que às vezes é um investimento de uma vida para abrir esse negócio. E às vezes, né, fica aberto aí 1 ano, 2 anos. Fecha tão rápido, né? Fecha tão rápido, né? Então, às vezes, a questão da falta de conhecimento mesmo no mercado, né? E por ser um curso bem amplo, né? Então, ele te dá a formação. Eu não quero empreender, né? Mas você pode trabalhar em qualquer área dentro de uma empresa. O administrador tem um conselho de classe? Um conselho de classe. Como o CREFITO, por exemplo, da fisioterapia? Sim, tem. O CRA, né? Não é tão ativo, né? Mas como está a área da saúde, mas nós temos sim, né? Então o CRA que a gente tem. Mas eu acho que é isso que a gente precisa entender, que o administrador, a administração, ele cabe em qualquer lugar, né? Então é importante, às vezes, eu tenho uma formação como biomédico, poxa, eu vou fazer administração, vou abrir uma clínica. Para administrar a nossa vida. É o que eu acredito. Né, a gente precisa ter o conhecimento um pouquinho na área de finanças, né, um pouquinho na gestão de estoque, você não guarda, né, a gente não estoca comida em casa, né, a gente não tem... Então, eu trago muito isso para os nossos alunos. E o curso de administração, ele dá essa formação, né, essa leque de opções para o mercado de trabalho. Né? E, às vezes, eu falo isso muito para os meus alunos, sabe, Fernando? Eu quero fazer... um tecnólogo na área de recursos humanos, que eu adoro, professor. Eu falo, primeiro, vamos fazer a faculdade de administração, depois você foca,
numa pós-graduação. Por quê? O tecnólogo em RH é um mercado muito restrito. A administração ela já te dá um leque de opções. Eu não quero empreender, eu quero trabalhar numa empresa. Eu não quero trabalhar numa empresa, eu quero estudar, fazer concurso, né? Então, mais de 80% dos concursos, área administrativa, área de direito, né? Então, ele te dá esse leque de opções. Né? Dificilmente o administrador ele vai estar desempregado, né? Um profissional com boa qualificação no mercado hoje. Ô, Carol, que tipo de conselho você poderia dar, por exemplo? Porque, assim, dentro da realidade que eu convivo, isso é uma realidade com bastante profissionais de outras áreas, principalmente da área de saúde, a maioria, quando estão na fase de graduação, não enxerga a disciplina de administração como uma base, eles acreditam muito na aplicada, e quando eles entram na área da saúde, por exemplo, eles preferem optar por investimento em curso de extensão de estética não, técnico, se for da estética, da área da estética, se for da fisioterapia, área de neuro, enfim, várias áreas aplicadas, mas todos, ou a grande maioria, esquece de fazer algo voltado para a parte de administração. E é onde a gente vê, assim, que hoje o mercado, ele direciona muito para o lance do home care. E aí, se eu moro a 2 quilômetros da sua casa, eu cobro, e você liga para mim, eu vou cobrar um X da sessão, e se uma pessoa mora a 15 quilômetros da minha casa, eu cobro o mesmo X da sessão, porque a pessoa, o formado na área de saúde, ele não tem noção de fazer um cálculo sobre logística. Então, assim, que tipo de conselho, que tipo de ideia, que tipo de conselho que você daria para esse pessoal da saúde? Contrate um administrador. Não posso ficar sem emprego, Fernando. Não, tô brincando, gente. É por isso a importância do administrador, né? Imagina se todo mundo que é formado em estética, fisioterapia, depois fizesse administração. Que era ideal. Nosso mercado de administrador estaria mais ainda saturado. Não, mas eu concordo com você. A gente tem que ter essa noção, né? Que isso eu acho que vem também dentro do próprio curso, a reformulação, né, das grades curriculares. Porque isso que você está me trazendo é uma questão básica. Ele está prestando o serviço e ele não sabe qual o custo que ele tem, a despesa que ele tem mensal em relação ao atendimento, né, ali dos seus pacientes. Né? Então, se às vezes você vai perguntar para ele quanto você gasta por mês, né, o seu custo que você tem ali para atender 10 pacientes. Eu gasto o mesmo para 30. Então, ele não sabe sobre margem de lucro, ele não sabe nada. Ele, às vezes, não vai saber responder para você. Ele sabe o quanto ele ganha, né? Mas ele não vai saber responder. Né? Ele não vai saber, poxa, eu vou de moto, o trajeto é esse, eu gasto quantos litros de gasolina, o desgaste da moto, né? A gente poderia falar, pessoal, primeira dica, o pessoal já tem formação, fazer o curso de administração, ele é essencial para se ter sucesso. Exatamente. Na vida tudo é administrar, né? Exatamente. Para a gente vir aqui hoje, eu te liguei e falei assim, Carol, você consegue ir a tal horário, chegar a tal momento, ou seja, você tem que fazer toda uma organização para poder chegar e respeitar a pontualidade, né? Exatamente, a gestão do tempo. Também entra isso em tudo. Então, acho que a reformulação também, em relação aos cursos, trazer um pouco, né, desse conhecimento também, ter essa visão da importância da administração dentro dos outros cursos. Isso é muito importante, né? Até como extensão, Fernando. Às vezes não precisa ser, né, algo curricularizado dentro do currículo do curso, mas uma extensão, né, que aí proporciona esse conhecimento para os alunos. Carol, mas nos dois cursos no qual eu me encontro, que é o curso de estética e o curso de fisioterapia, os dois na grade tem gestão e administração. Mas sabe o que é interessante isso? E posso falar? Eu amo. Mas os alunos às vezes falam assim, mas o que tem administração aqui? Eu estou fazendo um curso de estética, eles estão reclamando. Já chega com o braço cruzado. Exatamente. Você tem que conquistar. Porque é outra área do conhecimento. Então ele já cria aquela barreira de que, não, mas eu estou aqui para estudar estética, não para estudar administração. Às vezes, também um pouco disso, Fernando, ele não enxerga a aplicabilidade da administração dentro da área de estética. Mas é isso que eu ia te falar. Né? Talvez esse repúdio é por falta de conhecimento. Sim. Porque a partir do momento que ele começa a ter os conhecimentos, ele começa a entender. Fala, pô, isso daí talvez seja o coração da minha profissão. Exato. Sem o coração, eu não vou conseguir sobreviver. Exato. Trazer as vivências do dia a dia.
mostrar para ele, olha, mas como que você vai atender aquele cliente se você não sabe, né, o custo da sua logística? E aí? Então, você vai estar mostrando para ele o quanto é importante a administração dentro do curso que ele está fazendo. Então, é um papel também do professor dele estar articulando esses conhecimentos e trazer, né? É a mesma coisa que eu falo, pegar o administrador, colocar ele para dar aula no curso de estética. Ele tem que entender, né, a importância da estética, o que é estética, porque ele tem que trazer essa realidade do administrador, né, para dentro da estética. Né? Então, eu não estou formando administradores, eu estou formando, né, alunos que vão ter um conhecimento, só um conhecimento básico na área da administração para se aplicar no seu dia a dia. Né? Então, é isso que a gente... E também tem essa questão da resistência, né? Poxa, eu estou aqui, né, para estudar, né, biomedicina, estudar fisioterapia, não a administração, direito, engenharia, né? Então entra nessa questão, mas a gente precisa desvendar mesmo, né, trazer para eles a realidade da profissão vinculada à administração. Criar esse conceito, essa cultura dentro deles, né? Exatamente. Só assim para a gente acabar convencendo eles de que o quanto é importante a administração. Então, se eu aprender uma teoria e não saber onde eu vou aplicar, eu não vou dar importância para essa teoria. Tem uma palavrinha dentro da administração que me seduz bastante, que ela a gente fala de plano de ação, que é uma coisa que eu vejo assim, que faz a diferença em qualquer processo que as pessoas precisam de criar para poder, literalmente, trazer resultados. Sim. Eu queria que você falasse um pouco sobre o plano de ação. Bom, definir, plano de ação, fragmentar. Ele está dentro da estratégia da empresa, da estratégia empresarial, né? O plano de ação. Então, a partir do momento que eu tenho a minha estratégia da minha empresa, eu tenho o meu planejamento, as minhas estratégias, eu tenho o meu plano de ação, né? O que a gente vê é muito legal o plano de ação, tudo, mas às vezes ele fica só no planejamento. Ele literalmente não vai para a ação, né? Então, é isso que a gente tem que tomar cuidado. Nós vamos fazer isso, nós vamos fazer aquilo, e acaba deixando no esquecimento, engavetado esse plano de ação. Então, mas dentro, né, da sua vivência prática, isso acontece porque o plano de ação, ele é um plano de ação como uma cortina de fumaça, ou seja, são ideias dedutórias sem nenhuma algo palpável. Fora da realidade. Fora da realidade, que é dentro do planejamento. A gente tem uma premissa que a gente nomeia como exiguidade. Qual que é a sua realidade atual? Né? Uhum. Então, assim, ou você acha que é perfil, falta de atitude, assim, dá para fazer, mas as pessoas não executam literalmente por os dois, a ambiência. Fernando. É os dois. Sabe por quê? Os dois. Primeiro, o mau planejamento, por mais que você tenha um plano de ação, você não vai conseguir executar, porque aquilo está, às vezes, fora, né, totalmente ali da sua realidade. A outra coisa é a questão do perfil, as atitudes. Né? Então, quando eu estou trabalhando isso, a competência com meus alunos, é a mesma coisa você pegar uma receita de bolo. Você leu a receita, conhecimento. Habilidade, fazer o bolo. E atitude, né? Levanta do sofá e vai fazer o bolo. Se você não levantar do sofá para fazer o bolo, você pode ter o conhecimento, você pode ter a prática, mas você não vai ter a execução. Né? E isso é o que o mercado mais, né? No início lá, aqui da nossa entrevista, a gente estava falando, né, da questão das atitudes. Né? Por isso que hoje as atitudes é um diferencial, porque o conhecimento você adquire rapidamente. Né? Hoje nós estamos falando de competência, Carol, vou assistir uma aula mais, vou me aprofundar um pouquinho nisso. Vou entrar no YouTube, vou, né, assistir alguma entrevista, vou ler um conteúdo, você se aprofunda nisso. Você sai daqui uma hora, você já sei o que é competência. A habilidade, a prática. Então, às vezes, você requer um tempo um pouco maior, né? Porque eu vou praticar aquilo. E as atitudes? Depende de quem? Depende somente de nós. Né? Por isso que hoje as empresas, né, realmente as empresas reclamam, né? Tá difícil da gente encontrar pessoas no mercado que queiram trabalhar. Porque a empresa ela dá o conhecimento para você, o treinamento, te ensina a fazer. Só que se o colaborador ele não quer, isso depende dele, e as atitudes dele. Né?
Então, é isso que eu falo que hoje o diferencial é isso. Você quer ser diferente, você quer se destacar, você quer ter, né, um bom emprego, né? A questão das suas atitudes, plano de ação. O Carol, eu vejo muita gente com medo de executar ou ter atitude para não errar. E uma das coisas que eu adoro é errar. Tanto é que esse, para mim, é um desafio imenso estar aqui, batendo um papo contigo sobre uma coisa que eu adoro falar. Estudo bastante sobre administração, mas não tenho formação, mas adoro ler, porque eu acredito muito que se eu souber onde eu estou e souber para onde eu vou, depois eu tenho que levantar a situação para saber qual é o caminho e quais são as dificuldades que eu vou estar encontrando. E se eu precisar de ter mais conhecimento, eu vou atrás. Mas eu vejo que as pessoas às vezes têm essa base, mas por medo de errar e ser criticado, as pessoas elas às vezes estagnam. Sim. E aí eu queria entender assim, qual que é o seu ponto de vista de como que essas pessoas podem driblar esse medo, entender que errar ele faz parte do processo de crescimento. Sim, um processo de aprendizagem. A gente só aprende errando. Se a gente só acertar, né? Bom, será que eu estou fazendo certo? Não estou fazendo certo? O que eu estou fazendo de errado? Né? Então, para a gente conseguir melhorar, a gente precisa errar. Só que, ao mesmo tempo, também, aquele que não vai para cima, aquele que não tem o seu plano de ação, que não faz, não executa, que não se joga, ele vai esperar o quê? Né? A vida vai passar, tudo vai passar, as oportunidades passam, e a pessoa não vai abraçar, por medo de errar. Né? E nunca vai saber se deu certo. Nunca vai saber se deu certo. Bom, eu prefiro, né, me aventurar, tipo, não deu certo, mas fiz, tentei, fui. Né? Então, isso eu acho que é muito importante e é de cada um, né, Fernando? Sim. E é importante a gente desenvolver essas atitudes, né? Buscar desenvolver essas atitudes, que não é fácil, porque depende da gente, né? Às vezes, talvez aí o pessoal acaba buscando um profissional, o coaching, que vai te ajudar nessa formação, melhorar suas atitudes, sua postura profissional. O Carol, e para a gente finalizar o nosso bate-papo aqui, você tem alguma frase que te marca bastante, que você possa falar sobre ela e construir uma narrativa sobre ela? Acho que em cima do que nós estamos falando, sabe, Fernando? Eu sou o profissionalismo, né? Então, eu costumo dizer que... Eu falo isso com meus alunos, né? E até foi engraçado que isso eles colocaram outro dia numa formatura. De acordo com a professora Carol, amigo não enche barriga, né? Então, a gente tem que ser profissionais no mercado. Né? É o profissionalismo. Independente se eu sou sua amiga. Fernanda, eu sou sua amiga. Eu ser sua amiga é uma coisa. Se algo na questão profissional não tá legal, eu vou te chamar atenção, Sim. Eu vou te puxar a tua orelha. Né? Vai me convidar ou não para poder trabalhar. E isso vem da questão da postura profissional. Mas você não vai deixar de ser meu amigo. Sim. Né? E tem pessoas que não sabem lidar com isso. Né? Eu costumo... tudo. Então, eu falo assim... hoje é a questão do profissionalismo, né? Então, ser profissional, não importa onde você estiver, né? Ser profissionalismo, ter profissionalismo, ser um bom profissional, né? Escutar pessoas, saber lidar com as pessoas, saber lidar com as ideias diferentes, né? Sim. Então, você não tem que ter o mesmo conhecimento que eu, né? Então, eu tenho que respeitar o conhecimento que você tem, o posicionamento que você tem. Ouvir, tentar aprender o outro lado. Ouvir, exatamente. Eu quero entender o porquê que você pensa assim. Então, Sim. Fala para mim. Né? Talvez nessa visão eu vou aprender muito com você. Bom, como é a primeira edição hoje, eu também vou deixar uma frase que eu acho que tem tudo a ver. Eu costumo falar assim, que toda verdade absoluta é a mentira mais bem contada. Então, toda verdade absoluta, ela deve ser questionada, porque o ponto de vista de cada um, ele é exacerbado, ele traz para nós, podemos entender o que está acontecendo, mas qual que é o seu ponto de vista? Literalmente, costumo falar, tem um filme que eu assisti, era um filme que passava em 15 minutos, 7 vezes, com pontos de vista diferentes, que dava, você se confundia quem que era o assassino. Era a coisa mais engraçada do mundo. E a gente começa a entender que é o dia a dia nosso. Cada um tem um ponto de vista, cada um tem um ângulo que enxerga. Umas pessoas te amam, outras te odeiam, mas fala, mas por que aquela te ama e aquela te odeia? Qual que é o ângulo que ela está enxergando e qual que é a parte boa e ruim que ela está resgatando dessa pessoa? Mas, Carol, quero agradecer imensamente, muito obrigado, viu?
Foi um prazer imenso bater esse papo contigo. Espero que a gente volte mais vezes para conversar aqui. Quero agradecer a todos aí que estão assistindo. E se vocês quiserem trazer mais sugestões, a gente está disposto a tentar melhorar cada dia mais o nosso PodFap, tá bom? Fiquem com Deus e até o próximo. Até mais, pessoal. Obrigada.